de hoje. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua bondade, por tua misericórdia. Te agradecemos por tua palavra exposta a nós. Obrigado, Senhor, por esse dia do Senhor. Obrigado pela oportunidade que o teu povo tem de estar reunidos em tua casa. Pedimos que mais esse momento o Senhor nos ajude a compreender os ensinos que aqui serão dados, a tua palavra que está sendo ensinada. Que o Senhor traga, Deus, ao nosso coração a aplicação para a vida. Assim oramos e te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar na seção 2 do capítulo 14 da Confissão de Fé. O assunto aí, o tema é sobre a fé salvadora, né, ou a fé salvífica. E nosso desafio aí hoje é falar na seção 2, tratando aí dos pontos que temos. Tá? Então eu vou fazer a leitura e deixo aberto, tá? Os irmãos quiserem fazer alguma pergunta ou se quiser deixar para o final, tá? Fiquem à vontade, só pedir aí para falar. A Confissão de Fé, seção 2, diz assim: por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crer ser verdade tudo quanto nela é revelado, e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém, em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para justificação, santificação e vida eterna. Isso em virtude do pacto da graça. Como os irmãos perceberam, tem muita informação aqui, né? E ao mesmo tempo, muios ensinos preciosos para a nossa edificação como igreja de Cristo. E aí eu queria ir direto ao ponto. Em caso a gente não consiga concluir aqui hoje, eu vou cortar, vou encerrar e a gente continua na próxima aula. Tá? Indo direto ao ponto, antes de tudo, nós devemos saber que as formulações aqui apresentadas têm como objetivo não somente a instrução, tá? Ou seja, a exposição de princípios como aquelas verdades centrais da vida cristã. Então é interessante a gente perceber isso aqui, não somente nesse ponto da confissão de fé, mas em outros pontos, ou em todos os pontos, né, na nossa confissão de fé. Mas esse ponto que nós iremos tratar aqui, ele também tem um caráter de refutação, de exortação e consolo. Tá? Isso é interessante nós olharmos para essa característica, ou para essa realidade, porque aqueles que elaboraram esse documento, essa confissão, ou que tiveram envolvidos nela, que foram em grande parte ali os puritanos, eles tinham esse pensamento sobre os tipos de aplicação da palavra de Deus ao coração dos eleitos, ao coração do povo de Deus. Tá? E a gente pode observar isso aí de forma bem clara também naquilo que eles chamavam de usos, tá? Os usos que nós com justiça podemos fazer acerca da palavra de Deus. E no diretório de culto Westminster, isso fica muito claro, essa relação dos usos, né? Na instrução, refutação de falsas doutrinas, exortação aos deveres, repreensão pública e consolo e autoexame. Então, se você vê a articulação aqui, aquilo que está sendo desenvolvido aqui, tem esse caráter não somente de instrução, ou seja, você extrair princípios meramente, você dá como um ensino, né? Mas não, eles trazem isso para essa realidade dos usos que se aplicam às realidades da nossa vida. Mas particularmente aqui,
Essas formulações se revestem de um caráter instrutivo e ao mesmo tempo refutativo. Então tenha isso aí como o pano de fundo para o que a gente vai desenvolver aqui. Lembrando, o que está sendo formulado no espaço e tempo onde a palavra de Deus, o Evangelho de Deus e as realidades do reino dos céus estão sendo atacadas. Tá? Então essas formulações não são colocadas aqui no vácuo, aleatoriamente, mas tem um objetivo, um propósito. E aqui, inicialmente, elas se revestem ao mesmo tempo de instruir, de nos firmar na verdade, mas também de refutar os erros que eram predominantes ali. Nós vamos ver quais são esses erros. Ok? Então, ao mesmo tempo em que os teólogos de Westminster, eles olharam para a Escritura, olhavam para as Escrituras como a norma normans, né? Ou seja, a norma normatizadora, tá? Da vida e do pensamento do povo de Deus, eles buscavam combater os erros que tocavam a vida, né? Que tocavam a vida cristã nesses pontos. E aqui nessa seção, em termos bem claros, né, nós podemos identificar as seguintes afirmações doutrinárias, né, ligadas à fé salvadora dos eleitos. A primeira delas é a afirmação da autoridade das Escrituras como palavra de Deus. E talvez você se questione, não é? Mas a gente está falando num capítulo da confissão de fé e numa sessão que está falando de fé salvadora. E como que de alguma forma isso está relacionado? Está totalmente relacionado. Nós vamos ver o desenvolvimento disso, mas não tem como você desassociar uma coisa da outra. Não tem como. E aqui isso é afirmado, porque a fé verdadeira, ela brota da palavra autoritativa de Deus, ela brota da palavra revelada de Deus, e não de suposições humanas, não de princípios e de tradição humana, mas ela brota da palavra de Deus, daquilo que Deus quis revelar ao seu povo, para chamá-los eficazmente à fé, e para que essa fé então produza uma vida de acordo com a vontade de Deus. Só assim a vida cristã pode glorificar a Deus, estando de acordo com essa revelação. Então, a primeira afirmação doutrinária aí está relacionada à autoridade das Escrituras como palavra de Deus, ou seja, somente a palavra de Deus tem essa autoridade infalível e suficiente, tanto de comunicar vida aos mortos, quanto de nutrir essas vidas geradas pela palavra. E aí eu queria que você abrisse aí Romanos, quem puder abrir Romanos 15:4, outra pessoa 2 Timóteo 3:15-16, são versículos bem conhecidos, são versículos, textos bem conhecidos por nós, mas que faz necessário, né, se faz necessário a leitura para que isso fique bem massificado na nossa mente e coração. Quem achou Romanos 15, verso 4, pode ler, por favor, em voz alta. Segundo Timóteo. Desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, toda a palavra de Deus, ou seja, o que a gente tem aí? A própria revelação, a própria palavra de Deus reivindicando esse caráter de autoridade, autoritativo dela. E ela não coloca que partes são e partes não são. Ela coloca que toda a palavra de Deus é inspirada e útil para isso, tá? Então, o ponto que é afirmado aí e que tem aí como princípio, né, afirmações doutrinárias, parte disso aí. O segundo, e eu não quero me deter muito porque a gente vai desenvolver isso, é
a respeito da fé que se apropria das promessas do pacto da graça, tendo Cristo como o seu único mediador, e ninguém além de Cristo, tá? E ninguém além de Cristo como o seu mediador. Então é mais um ponto de afirmação doutrinária que nós temos aí. E aí eu queria que alguém abrisse Atos 4, verso 12, e outra pessoa, 1 Timóteo 2, versos 5 e 6. Atos 4, 12 e 1 Timóteo 2, 5 e 6. Quem achou Atos 4, 12 pode ler, por favor. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Perfeito. 1 Timóteo 2, 5. Perfeito. Então, são textos, existem centenas e centenas de textos que nos apontam nessa relação de Cristo como nosso único mediador, e que a fé que nos é dada através da pregação da palavra, né, ela se apropria das promessas do pacto, tendo Cristo como o único mediador, aquele que nos veste de todas elas. E aí, a última implicação doutrinária aqui para a gente desenvolver é a respeito da doutrina da justificação, que é afirmada aí, né? Pela fé somente, e somente pela obra perfeita do mediador, né? E o ensino que é extraído aí é exatamente esse, que faz com que a nossa segurança repouse de forma plena e perfeita nessa obra realizada. E aí nós temos o texto de Gálatas 2, eu vou ler aqui para a gente adiantar. Gálatas 2,16 diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois pela obra da lei ninguém será justificado. Então é interessante que alguns textos que eu coloquei aqui, unidos a outros textos das Escrituras, se você reparar bem, se você fizer uma leitura bem detida, você vai perceber que o que está sendo afirmado aqui nessa sessão, eles estão apontando para aquilo que os reformadores pontuaram, né? Eles enxergaram e eles afirmaram, pontuando um detalhe muito específico, que é a ideia do somente. Nós vamos falar disso mais adiante, tá? Desse somente. Nós temos aí a doutrina do sola escritura, do sola somente a graça, somente Cristo, somente a fé. Nós vamos perceber isso embutido aqui. E os pontos refutativos, lembrando, ponto de instrução, afirmação doutrinária, e os pontos de refutação. Os pontos refutativos que estão embutidos nessas afirmações, eles estão aí trabalhando em oposição aos erros do catolicismo romano, tá? Trabalhando frontalmente com relação a isso. Então a primeira questão refutativa aí está de acordo com, seguindo essa ordem, né, paralela, a autoridade papal e a tradição da igreja. Dentro desse princípio, o que se enxerga é que a Escritura não é autoridade final, e suficiente, ou seja, o clero romano é quem dita o que e em que o leigo deve crer ou não, tá? Então isso fere a autoridade final, a autoridade infalível e suficiente da palavra de Deus. O segundo ponto refutativo, o sacerdócio romano como esse mediador entre o professante ou confessante, católico e Deus, e o sacerdote e não Cristo é o agente mediador,
Tá? E a terceira questão refutativa aí é sobre a salvação pelas obras, né? Eliminando aquilo que o ensino bíblico assevera e afirma com relação a isso, que é a fé em Cristo Jesus, na obra perfeita de Cristo Jesus, tá? Então, o catolicismo romano, a Igreja Católica, ela traz essa ideia de que a obediência aos dogmas, às tradições, né, como o pagamento de indulgência, as penitências, frequências às missas, né, a recepção da hóstia, a contribuição financeira à igreja, a submissão indistinta ao clero, jejuns, esmola, entre outras aberrações, são o que vai fortalecer a pessoa, então capacitá-la à salvação. Então você elimina o conceito ou o ensino bíblico a respeito da obra perfeita de Cristo e de que a fé, então, que se apropria dessas obras. Tudo isso está sendo desenvolvido aqui, nós vamos ver alguns pontos. Como eu falei, se não der, a gente encerra e continua na próxima aula. E seguindo aqui, um ponto muito importante para trazer clareza ao que estamos vendo é a postura dos reformadores, né? É a postura dos reformadores com relação a esses erros, né? A esses ensinos distorcidos. E depois, consequentemente, nas confissões, ou na confissão de Westminster. Essa postura trabalhando, né, isso que a gente está falando, a ideia dos temas Cristo, fé, graça e Escritura. Eles olharam para as Escrituras não como bengalas não como bengala espiritual que desse apoio para as suas ideias acerca disso, acerca daquilo, mas eles olharam para a Escritura como isso que a gente falou inicialmente, como esse padrão normatizador, como sendo de fato a palavra de Deus, e por isso infalível em todos os aspectos, e delas eles articularam, e a partir dela eles articularam e extraíram ensinos legítimos e com peso de autoridade para instruir a igreja, reafirmando os credos antigos e confissões. E quando eu digo peso de autoridade, eu não estou aqui comparando ou colocando os credos e as confissões legítimas da igreja no mesmo nível, no mesmo pé de igualdade da revelação, óbvio, claro. Por quê? Volto no que disse. A Escritura e somente a Escritura é normas. Essa norma normatizadora, não é? Enquanto a Escritura é essa norma normatizadora, os credos e as confissões são norma normata, ou melhor dizendo, ou afirmando isso, né? Essa norma normatizada. Portanto, o poder regulador destes credos e confissões, esse poder é aferido por um instrumento regulador irregulável, que é o quê? A revelação. A revelação. Então, o ponto de partida defendido aqui nessa sessão, sobre o qual a fé salvífica está ancorada, está sustentada, e que cresce, que se desenvolve e que vai se expressar e agir de conformidade, como nós lemos, de acordo com os mandamentos, temendo as ameaças, está fundamentada nesse padrão autoritativo, nessa norma perfeita que é a palavra de Deus, e que não pode errar, falhar ou mutar-se de tempo em tempo. Então esse é o ponto de partida que sustenta todo o desenvolvimento do que temos aqui nessa sessão. E isso está, como também é afirmado, essa palavra, né, ela é soprada nos 66 livros, nos 39 do Antigo e nos 27 do Novo Testamento, e é essa palavra que produz vida, é essa palavra que
produz vida pela operação extraordinária do Espírito, enquanto ordinariamente pregamos e ensinamos aquilo que está revelado aqui nessa palavra, que foi escriturado para o povo de Deus. É enquanto isso está acontecendo, né, quando ensinamos essa palavra, quando pregamos, que o Espírito opera e traz e produz vida. E aí eu queria ver com vocês um texto que ele nos mostra essa relação que estamos falando, e que aqui nesse texto nós conseguimos encontrar essas realidades da pregação, da firmeza da palavra de Deus e da atuação do Espírito através da palavra. Abra Ezequiel 37, por favor. Abra Ezequiel 37. Quero ler com você o texto de 1 a 5 e depois versos 9 e 10. O contexto é o contexto do Vale dos Ossos Secos. Tá? Eu vou ler aí para a gente adiantar. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Verso 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele, veja o ponto interessante, verso 10: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Só até aqui. Ezequiel 37, só para a gente entender aqui, é uma profecia proferida para o povo, tá? Especificamente abatido com a destruição de Jerusalém. E tem um detalhe aqui que às vezes pouca gente se percebe, né, nesse livro. Ezequiel é uma profecia que confronta muito o pecado, né, que vai firmemente confrontando o pecado, mas ele muda o tom lá por volta do capítulo 33, né? Ele vem num tom bem, e chega por volta do capítulo 33, ele muda esse tom, o tom fica mais encorajador. Se você olhar a partir do capítulo 34, você vai ver isso. E o que nós vemos disso? O povo agora estava abatido e consciente do seu erro. O juízo veio e eles reconheceram que isso veio pelo pecado, e que a transgressão, o estrago, o estado de morte que são vistos ali era em decorrência disso. E aí, com a reserva aí, tá, da dificuldade que temos a respeito aí da natureza dessa visão, o texto de Ezequiel 37 fala em primeira instância do estado em que o reino do sul se encontrava, dividido, abatido, disperso, e o que é apresentado aqui numa figura de morte, sequidão e destruição, tá? Inicialmente, em primeira instância, é essa relação. O que Ezequiel vê aqui nos ossos secos é um retrato gráfico dos efeitos da maldição da aliança sobre o povo, tá? Então o retorno e a restauração de Israel naquela época, por mais importante que tenham sido a história da redenção, ele serviu para apontar para uma restauração maior, né, de acordo com as provisões da nova aliança. E aqui está um ponto interessante, né? Em última instância, o princípio teológico desse texto nos mostra que, apesar do estado de morte, de incapacidade dos ossos gerarem vida em si mesmos,
Isso só é possível somente pela operação extraordinária do poder de Deus, pelo Espírito, através da palavra de Deus. Esse é o ponto. Se você olhar a estrutura do que é dito aqui, né, nós podemos com justiça e legitimamente inferir essa realidade. Fala aos ossos. Fala aos ossos. Quando a gente olha para o todo da revelação, nós vamos ver que é a palavra de Deus por meio da pregação, é por ela que o Espírito age, é por meio dessa palavra que o Espírito traz vida e que ele gera fé autêntica e verdadeira no coração dos seus filhos. É por meio dessa palavra e por meio dessa operação, a vida é gerada, a fé é dada, né, por meio dessa palavra. E a partir daí, segundo a autoridade de Deus exercida em sua palavra, o crente responde positivamente, prestando obediência à palavra de Deus, aos mandamentos, temendo as ameaças. E é interessante como isso se alinha ao que nós temos aí. Por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crer ser verdade tudo quanto nela é revelado e age de conformidade com aquilo que está em cada passagem contendo em cada passagem que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Então, em suma, a fé salvadora leva o eleito a crer e a aceitar a revelação, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, a revelação completa de Deus, né? De forma que, e aqui eu gostaria de tratar algumas questões, tá? De forma que, se há qualquer tipo de dúvida, resistência ou algum tipo de incredulidade quanto ao caráter autoritativo da revelação de Deus em sua palavra, nós podemos com toda segurança afirmar que não há qualquer motivo para crer que existe fé salvadora operando no coração de uma pessoa. Não há. Não há. A fé salvadora está longe daquele coração. Longe e longe daquele coração. Por quê? Essa fé nasce da onde? Essa fé nasce daquela palavra que é a única capaz de gerar vidas. Acaso podem esses ossos voltar à vida? Essa pergunta não é uma pergunta que tem o objetivo de fazer com que Deus saiba de uma coisa que Ele não sabe ainda. A resposta é uma: não. Naturalmente, a partir deles mesmos, não. A pergunta leva a essa conclusão óbvia de que é somente por essa fala de Deus, pelo sopro de Deus, como foi desde o começo, soprou e a vida veio. Até que essa palavra operada pela a pregação e seja operada pelo poder do Espírito Santo aconteça e encontre o coração do pecador. Então, por isso que nós podemos afirmar com toda a segurança de que se há qualquer tipo de incredulidade, dúvida, incertezas quanto à revelação da palavra de Deus, quanto àquilo que está de Gênesis, Apocalipse, toda a palavra, não temos segurança alguma ou motivo algum para afirmar que há fé salvadora. Pode-se dizer que há, pode-se dizer que sim, mas biblicamente não há. Não há. Então, nós precisamos saber disso. E é por isso que eu estou gastando um tempo aqui falando sobre. Talvez você está falando de fé salvadora, mas está falando de
do capítulo 1 da salvação, se isso está amarrado, você não chega à fé salvadora e ama a lei de Deus e obedece e cumpre os mandamentos temendo as ameaças, e você vive olhando para Cristo como o alvo da sua vida e o único que pode te livrar do estado em que outrora estávamos. Se essa palavra não estiver operando vida em seu coração por meio da operação do Espírito, isso é impossível, irmãos. Isso é impossível. A nossa fé, a nossa vida cristã começa pela palavra de Deus, ela é nutrida pela palavra de Deus e ela sempre estará submissa e sujeita a essa palavra e nunca duvidará dela, no sentido final, nunca. A fé que diz abraçar Cristo não pode duvidar da palavra revelada por Cristo salvadoramente, em coerência, porque toda a Escritura dá testemunho de Cristo. Então, negar parte ou todo da Escritura é negar o próprio Cristo. Simplesmente isso. Então, como foi dito na sessão anterior, na primeira sessão, a fé salvadora é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Ela nunca subsistirá a parte dela. E aí, trazendo aqui texto bíblico que mostra isso claramente, que não é a palavra, mas alguma coisa secundária que pode promover e gerar, por exemplo, é a palavra, mas a minha capacidade, a capacidade do orador, ou a capacidade da homilética, da minha estrutura intelectual, da minha envergadura, é a palavra só e somente ela, porque a palavra de Deus ela é suficiente, porque nela repousa o poder de Deus. Abra Tessalonicenses e grife esse texto na sua Bíblia, para que todas as vezes que as vozes malignas tentarem contra a autoridade da palavra de Deus, você leia isso. 1 Tessalonicenses 2,13. Vou ler para a gente ganhar tempo e terminar. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. É essa palavra que sustenta, e somente ela que pode chamar a vida, manter e concluir a boa obra de Deus no coração dos eleitos. E aí, para a gente terminar essa parte, quais são as implicações disso para o indivíduo? Ou para uma igreja no geral? A gente precisa saber com firmeza sobre isso, que os desvios, ou o desvio mínimo da verdade, da autoridade da palavra de Deus, irmãos, 1 milímetro sequer, 1 milímetro sequer, aqui, resulta em uma fé mística, uma fé defeituosa, uma fé infrutífera e, portanto, em uma vida indisposta para Deus. Isso tem implicações. Não pense você que a realidade do que estamos falando aqui é uma realidade que opera e funciona só no campo intelectual, só no mundo das ideias. Não é, isso tem implicações práticas. Se você tira a palavra de Deus, se você remove a autoridade da palavra de Deus, qualquer outra coisa servirá para ser colocado no coração como esse motor que
produzirá o impulso ou o direcionamento para os caminhos que serão tomados. Se não for a palavra, será a palavra do homem. Se não for a palavra de Deus, será a palavra do homem. Se não for a palavra do homem, será a tradição. Se não for a tradição, será qualquer outra coisa. E todas essas outras coisas que negam a autoridade de Deus está ligada ao princípio maligno de ofuscá-la, de torná-la abandonada e inútil. A desconfiança da palavra de Deus sempre será preenchida no coração do homem com todo tipo de vã filosofia, com todo tipo de paganismo e de todas as manobras do pecado agindo no coração do homem, e que nunca se contenta em não somente descartar a palavra de Deus, mas de colocar outra em seu lugar, que são as suposições malignas. Não foi assim em Gênesis 3? Qual foi a palavra de Deus? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas fruto da árvore, conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Qual foi a insinuação de Satanás quando veio? É assim que Deus disse? Não, certamente não morrerás. Veja, o que os nossos primeiros pais fizeram, nós estávamos conversando sobre isso lá na leitura, na leitura do livro, sexta-feira. Veja o que está ali operando. A palavra de Deus foi removida, e o que foi colocado foi a palavra, as insinuações. O que foi acolhido no coração foi as insinuações mentirosas, falsas do diabo, e eles creram nela, e eles agiram de acordo com ela, contra Deus, e pecaram, e caíram, e arruinou toda a raça que viria deles. Meus irmãos, entenda a gravidade do que é se desviar 1 milímetro dessa autoridade infalível e suficiente da palavra de Deus. Isso resulta em morte, isso resulta numa apostasia, num abandono da verdade, e isso tem implicações. Esse continua sendo o modus operandi de Satanás, através do pecado que habita em nosso coração. E eu creio que o melhor exemplo que eu posso dar aqui a respeito dessa realidade que nós estamos trazendo isso para um campo da realidade, que às vezes fica lá, e a gente não consegue aprender, mas eu creio que o melhor exemplo que a gente possa dar é exatamente no que está sendo combatido aqui, que é sobre o catolicismo romano. Qual foi o resultado do seu desvio desse padrão da Escritura como única fonte infalível da revelação? A operação do erro. Você busca e puxa todas as outras coisas e coloca ao mesmo nível de autoridade. Você cria um monstro, você tem que alimentar esse monstro com todo tipo de fantasias que não correspondem à verdade, à autoridade da palavra de Deus. A operação do erro está agindo. E aí eu queria ler por fim esse texto de 2 Tessalonicenses agora e concluir. 2 Tessalonicenses 2. (10 a 12). E com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça.
Martin R., comentando isso aí, ele diz assim, o anticristo aqui mencionado é um usurpador da autoridade de Deus na igreja cristã, reivindicando honras divinas, a quem isso pode ser mais bem aplicado do que aos bispos de Roma, a quem os títulos mais blasfemos têm sido dados, como nosso Senhor Deus, o Papa, outro Deus na terra, e assim outras anomalias, outras aberrações que vêm em torno de uma só questão: negaram a autoridade da palavra de Deus. A fé que se nutre a partir daí é uma falsa fé, é uma fé com a operação do erro, que conduz a mais erro ainda, caminhando para a morte e destruição. E eu quero terminar aqui fazendo essa ponte, aplicando a nós um cuidado nos tempos em que temos vivido. Há um clamor, um clamor muito grande por intelectualidade, por um grande glamour. Por trás dessa teologia está Satanás assentado, com a operação do erro, conduzindo, levando, seduzindo. O que nós devemos fazer, irmãos, é olhar para a fé que de uma vez por todas nos foi dada em Cristo Jesus e buscarmos diligentemente conhecermos a fé por meio da palavra autoritativa de Deus, sustentarmos a nossa fé com o conhecimento que vem da palavra de Deus, firmarmos, procurarmos meios, ferramentas para conhecermos isso, para que possamos, diante dessas influências ou de alguma sedução, respondermos ao erro com a verdade eterna de Deus, nos posicionarmos e colocarmos essa realidade diante dos olhos daqueles que estão perdidos em trevas. Aquele que descrê ou aquele que abandona um ponto sequer da palavra de Deus não tem motivo algum para se dizer salvo ou participante daqueles que têm a fé salvífica. Essa é a primeira parte que eu queria tratar com vocês. Essa é a primeira parte. Depois a gente vai desenvolver na semana que vem a sequência aqui e encerrarmos aplicando isso. Como nós podemos olhar para a nossa vida e vermos biblicamente as evidências de fé salvífica, tá? E eu também encorajo aos irmãos a lerem ou adquirirem a obra de R.C. Sproul. É uma pergunta: estamos juntos? Uma pergunta. É a avaliação de um reformado, de alguém reformado sério, sobre essas anomalias, mostrando isso que nós temos aqui. Estamos juntos? Nós vamos ver que não há possibilidade, porque eles romperam com tudo aquilo que a Escritura ensina e que a igreja verdadeira ao longo dos séculos afirmaram, viveram e morreram por essa fé e foram catalogados em documentos, eles negaram. E você não pense que depois que a reforma botou ponto nisso. Essa obra trata disso. Não pense que a reforma resolveu o problema lá, rompeu e agora tem os 5 solas e está tudo resolvido. Não está, a coisa está pior. Todas as resoluções mariológicas foram encorpadas depois da reforma, tá? O credo que veio encorpando e endossando ainda mais as indulgências e as outras, o saco aquela bolsa de méritos, foram acrescentados depois. A coisa está pior. E às vezes a gente se pergunta, poxa, mas por que as pessoas... Precisamos nos firmar na fé verdadeira, e ela só pode ser alimentada, sustentada através dessa palavra. Que Deus nos abençoe
Oremos. Pai bondoso, nós te agradecemos por esse momento que tivemos aqui. Te louvamos por tua bondade, Deus, que nos deu olhos abertos, que nos deu graça de entendermos a revelação, e pelo teu Espírito que opera em nós, ó Deus, nos livrando dos erros e das maquinações do maligno. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a fortalecer a tua igreja na tua verdade, fazendo com que ela caminhe nessa fé verdadeira, dando mostras e evidências de que somos chamados por Cristo, estamos vivendo e crendo nele somente para a nossa salvação, não em coisa alguma que vem de nós, dos meios que estamos envolvidos ou de qualquer outra coisa, mas que cremos em Cristo somente e que somente pela graça fomos salvos através da obra de Cristo. Nos ajude, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém.